meus amores, tudo bem com vocês? Professora Aline Sazzo, da disciplina de Matemática. Trabalho com turmas de 9º ano na Escola Municipal Vereador José Almacho, localizada na Zona Leste Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora, equipe de professores e alunos que estão aí nos acompanhando na telinha. Um beijo grande, especialmente para todos os meus alunos. Dando continuidade aos conteúdos da semana, nós vamos ver na nossa aula hoje a parte de áreas de figuras poligonais. Vamos ver aqui qual vai ser o objetivo da nossa aula. Olha aí, o objetivo: calcular a área de triângulos e retângulos, envolvendo também a parte de quadrados, certo? Então, dando continuidade ao assunto que vocês já viram, novamente já peço que vocês possam estar pegando caderno, se não estiverem ainda com ele em mãos, lápis, caneta e borracha, para acompanhar aqui juntamente comigo a continuidade das nossas aulas. Combinado? Vamos lá, dar início? Todo mundo no ponto? Avante! Olha aí. Só para a gente lembrar, eu coloquei aqui a relação da área envolvendo a parte de retângulo. Então, inicialmente, é importante lembrar que existem dois tipos de retângulos. Os retângulos com os lados todos iguais, e aí a gente caracteriza o nosso quadrado, certo? E com os lados diferentes. Tanto o retângulo quanto o quadrado são exemplos de quadriláteros. O que são quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados, ok? Então, se esse quadrilátero possuir 4 lados iguais, nós vamos ter o nosso quadrado. E se ele possuir lados paralelos opostos, congruentes, mas de medidas diferentes, por exemplo, no quadrado os 4 lados são iguais. No retângulo vai ser 2 a 2, não é isso? 2 a 2 em relação aos pares. E aí a gente já vai caracterizar o retângulo, tá bom? A ideia do retângulo. No cálculo de qualquer retângulo é possível seguir o seguinte raciocínio, olha só. Então agora eu peguei esse retângulo só para a gente poder entender a relação da área. E dividi esse retângulo em vários quadradinhos menores. Perceba que a área de um quadradinho menor é 1 centímetro quadrado, tá vendo? Ó? Ele tem esse lado medindo 1 centímetro e esse outro lado medindo 1 centímetro. Então, se a gente fosse calcular a área, lembra que a área sempre vai me remeter à ideia de preenchimento na figura. Então, se eu fosse calcular a área desse quadradinho menor, seria de 1 centímetro quadrado. Isto quer dizer que, se eu contar quantos quadrados compõem essa minha figura, eu consigo descobrir a área desse retângulo, tá bom? Vamos ver aqui o passo a passo da nossa observação. Olha só. Ao colocar um retângulo em uma malha quadriculada, então peguei esse retângulo e dividi ele em vários quadradinhos menores. É como se esse retângulo estivesse sendo desenhado em uma malha quadriculada, como eu coloquei aí, onde cada quadrado tem dimensões de 1 centímetro. Se contarmos, veremos que há 24 quadrados de 1 centímetro de dimensões no retângulo. Sabe-se que a área é a medida da superfície de uma figura, como eu falei para vocês. Essa ideia de área vai nos remeter à ideia de preenchimento. Logo, podemos dizer que 24 quadrados de 1 centímetro de dimensões, são 2 dimensões, é a área do nosso retângulo, certo? Então, uma outra maneira bem simples, às vezes a figura traz esse meu polígono na malha quadriculada. E aí eu também posso identificar a ideia de área, contando a quantidade de quadradinhos que compõem a minha figura. Essa semana vocês trabalharam a ideia de perímetro, não foi isso? Na ideia do perímetro, o perímetro sempre vai me remeter àquela ideia de cerca, eu estou cercando, delimitando a minha figura, é o contorno dela. Já a área vai me remeter à ideia de preenchimento, como eu já venho falado para vocês ao longo dessa nossa aula de hoje, tá bom? Então, se ele falar perímetro, eu olho para o contorno da figura. Se ele falar de área, eu lembro do preenchimento em relação à superfície. Então, eu vou contar quantos quadradinhos vão compor ou simplesmente multiplicar as dimensões, que é o que a gente vai já ver. Combinado? Olha só. O retângulo ao lado tem as mesmas dimensões que o outro. Eu vou voltar aqui para você ver rapidinho. Ó. Se você observar nessa figura que está contida na malha quadriculada, ela tem 4 quadradinhos aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Na largura, que é a mesma altura, e no comprimento, que é a base, tem 6. Ó, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. É isso que o nosso texto afirma,
que essa contagem ela pode ser representada também dessa forma. Eu tenho um retângulo cujas dimensões são 6 centímetros de comprimento e 4 centímetros de altura. Em alguns textos, ele traz o comprimento como sendo a base e a altura como sendo a largura. Nesse caso, como a minha figura é bidimensional, essa consideração pode ser feita, tá bom? Agora, se fosse uma figura tridimensional, comprimento, largura e altura são coisas distintas. A gente não consegue relacionar, tá bom? Beleza? O caso do cubo, do paralelepípedo, retângulo. Retângulo ele é bidimensional, quadrado é bidimensional, são figuras planas. Figuras bidimensionais com 2 dimensões. Agora, se eu falasse de figuras tridimensionais com 3 dimensões, já seria uma outra situação, certo? Então, aí para calcular a área desse retângulo, o que a gente faz? Ora, eu pego o comprimento e multiplico pela altura. 6 vezes 4 dá 24 centímetros. Professora, então, se eu tiver uma imagem, no caso da imagem anterior, na malha quadriculada, qual seria a opção mais apropriada para determinar a área desse retângulo? Aí fica a seu critério. Você pode contar quantos quadradinhos tem na altura, quantos quadradinhos tem no comprimento e multiplicar. Um exemplo muito comum que envolve a ideia da multiplicação é uma sala de aula, não é isso? Imagina que a sua sala de aula está organizada em carteiras que compõem uma figura em formato retangular. Imagina aí, sala de aula. Lá na sala de aula, eu posso dizer, por exemplo, que em cada fila há 6 carteiras e que ao todo há 5 filas. Aí se eu perguntar para você quantas carteiras existem na sala de aula, como é que você vai determinar? Ora, é só pegar os 5 e multiplicar com 6, professora. Pronto. Pois imagina que essas minhas fileiras, elas representam, por exemplo, né, o comprimento e a altura é a minha outra dimensão. Então, eu pego esse comprimento e multiplico por essa altura. Então, você pode também fazer essa associação a outras ideias de figuras que nos remetam à ideia de figuras retangulares. Combinado? E aí, basta multiplicar a base pela altura, para assim determinar a área. Logo, nós podemos concluir que a área de qualquer retângulo é base vezes altura. Então, vou calcular a área de uma figura que é retangular, base vezes altura. E se acontecer dessa figura possuir todos os lados iguais, nós teremos um caso particular e esse meu retângulo vai ser um quadrado, não é isso? E se ele for um quadrado, ora, o quadrado tem os 4 lados de mesma medida. Então, é só pegar o lado e elevar ao quadrado, porque vai ser o L multiplicado pelo L, tá bom? Olha aí, a área do quadrado. É um tipo de retângulo específico, pois tem todos os lados iguais. A sua área também é calculada com o produto da base pela altura. Então, como eu acabei de falar para vocês, a área do quadrado também é determinada pelo produto da base com a sua altura. A diferença é que, como todos os lados são iguais, vai ser L vezes L. Observa aqui no exemplo. Olha aí. Nós temos um quadrado cujo lado é L. Lado L, como todos os lados são iguais, nós podemos dizer que a base é igual a L e a altura é igual a L. Então, substituindo na relação que nós acabamos de descrever, a área é igual a base vezes a altura, nós teremos que a área é o lado vezes o lado, ou L ao quadrado. Essa vai ser a nossa relação da área do quadrado. Pronto, agora vamos falar um pouquinho dos triângulos. Vamos recordar como são classificados os diferentes tipos de triângulos. Por quê? Porque a gente sabe que a área do triângulo comumente é a metade da área do retângulo. Não sei se você lembra dessa informação, mas a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Mas, dependendo do triângulo, os triângulos eles podem ser o quê? Em relação aos ângulos, lembra? Ele pode ser retângulo, ele pode ser obtusângulo e ele pode ser acutângulo. Tem esses 3 tipos. Dependendo do triângulo, ele tem que te dar altura. Ou não, por exemplo, se ele for retângulo, a gente já sabe que a altura própria é um dos seus lados, né? Que é o ponto de encontro das medidas dos catetos do triângulo retângulo, que são os lados que se ligam a esse ângulo reto. Então, dependendo de qual seja o triângulo, a gente sempre tem que relacionar a base com a altura. E essa altura sempre tem que ser um segmento que é perpendicular. O que é um segmento perpendicular, pessoal? Vocês lembram? Segmento perpendicular é um segmento que vai ter um ângulozinho indicando 90 graus. Tá bom? Perpendicular. Olha aí. Então, nós temos aqui 3 situações diferentes. Nesse primeiro triângulo, que está na cor verde, você observa que a altura ela é interna, tá vendo?
Foi traçada aqui uma altura, que é um segmento perpendicular, observa. Esse ângulozinho aqui, ele é de 90 graus. Esse triângulo aqui, ele é caracterizado como acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que possui todos os ângulos agudos, maiores que 0 graus e menores que 90 graus, combinado? Agora aqui, o que está acontecendo? Eu tenho esse ângulo aqui, que se você observar, é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Nesse caso, meu triângulo é caracterizado como obtusângulo. Perceba que no caso do triângulo ser obtusângulo, a minha altura está o quê? Ela está sendo externa, tá bom? Então, muito cuidado aqui, ó. Eu vou até apontar. A minha altura aqui é interna, ou seja, está dentro da figura. No caso do triângulo ser obtusângulo, a minha altura ela é externa. E perceba que ela é resultado do prolongamento de dois vértices, tá vendo? Ele prolonga dois vértices e ao prolongar esses dois vértices, o ponto de encontro desse segmento prolongado ele é perpendicular. Então, esse segmento que é perpendicular vai simbolizar a sua altura no triângulo. E perceba que nesse caso ela é externa, combinado? E a outra situação é quando o triângulo for retângulo. Olha aqui, triângulo retângulo. No caso do triângulo ser retângulo, observa que aqui você tem, ó, dois de seus lados já de encontro formando a altura desse triângulo. Então, perceba que aqui o próprio lado do triângulo é a altura, tá vendo? É um caso particular. Então, se você já visualizar um triângulo retângulo na questão, lembra que a área vai ser o produto desses lados que são adjacentes. O que são adjacentes? São vizinhos, ó, eles se ligam a esse ângulo reto, tá vendo? O único lado que não se liga é oposto a ele. Então, nós temos aqui dois tipos de lados. Os lados que são adjacentes ao ângulo, que se ligam, lembra do vizinho, adjacente, ó, tá se ligando ao ângulo reto. E um outro lado que é oposto a esse ângulo reto. Vai receber um nome especial de hipotenusa. Os que se ligam são catetos e o lado oposto ele recebe um nome especial de hipotenusa. E essas características são próprias de um triângulo retângulo, certo? Então, nós temos essas três situações. Independente de qual seja o triângulo, você sempre tem que relacionar a base com a altura que é o segmento perpendicular, para poder determinar a área dessa figura. Então, vamos lá. Olha aí, dando continuidade, coloquei aqui só para vocês poderem observar. Aqui nesse caso, nós temos um retângulo aqui, ó, com esses pontilhados. E se eu deixar essa figura aqui inteirinha, nós temos um paralelogramo. Perceba que tanto o retângulo dividido ao meio quanto o paralelogramo, ou seja, quando eu traço uma diagonal, o que é uma diagonal, você lembra? São segmentos formados por pontos não consecutivos. Se for consecutivo, seguido é lado. Se for não consecutivo, é diagonal. Então, quando eu ligo esse ponto a esse, que são pontos não consecutivos, eu formo uma diagonal. Perceba que quando eu formo uma diagonal, eu tenho dois triângulos formados. Esse triângulo aqui, ó, tá vendo? E esse outro triângulo aqui, beleza? É por esse motivo que a área do triângulo vai ser a metade da área do retângulo. Por quê? Porque se você decompor esse retângulo ou esse paralelogramo, você sempre vai obter dois triângulos, ok? Por esse motivo, a área do triângulo, ó, vou escrever aqui, a área do triângulo vai ser base vezes altura, que é a nossa área do retângulo já vista, dividido por 2. Então, quer determinar a área do triângulo, pego a área do retângulo, que é base vezes altura, e divido por 2. Certo? Combinado? Então, só relembrando como é que nós calculamos a área do retângulo? Base vezes altura, professora. Certo. Como é que nós calculamos a área do quadrado? Lado vezes o lado. É a base vezes a altura, mas no quadrado todos os lados são iguais. E a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Então, eu pego a área do retângulo, que é a base vezes a altura, e divido por 2. Ok? Entendido? Sim, sim, sim. Espero que sim, hein? Olha aqui, vamos ver esse exemplo. Vitrais são desenhos elaborados com pequenos pedaços de vidro, plástico ou acrílico que utilizam uma variedade de formas e cores.
Paulo fabrica vitrais, apresentou a um cliente um projeto como na figura abaixo, coloquei no próximo slide, para a decoração da fachada de um prédio. No desenho, a base da peça do vitral é um quadrado ABCD com lados medindo 8 metros. Ó. E os quadrados da malha são idênticos. Determine o custo de fabricação de cada peça de vitral feito por Paulo, sabendo que são utilizados 3 tipos de materiais de acordo com a tabela abaixo. Vamos ver aqui, ó. O material na cor azul, tá vendo? Esse azul tá parecendo mais para um roxo, né? Um roxinho. Ele vai custar R$10 o metro quadrado, certo? Esse vitral. Na cor vermelho vai custar R$20 o metro quadrado e na cor verde vai custar R$30, certo? Beleza. Como é que a gente vai calcular então o valor referente a cada um? Observa que todos esses vitrais são compostos por triângulos, tá vendo? Então, se eu calcular, por exemplo, a área desse triângulo aqui, ó, é o mesmo que calcular a área desse aqui. Então, eu tenho duas áreas iguais, ó. Essa área aqui, ela é igual a essa, vai numerar como 1, tá bom? A mesma área. Essa área desse triângulo aqui, vai numerar como 2, é a mesma dessa daqui. O triângulo de verde, a mesma área também, ó, se você observar. E o azul só tem esse, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar calculando o do azul, que é o maior. Do azul. Como ele quer saber o que foi pago em cada vitral, a gente calcula só de cada um. No azul, bora lá, a gente vai calcular o preço, ou a área do triângulo azul, e vai multiplicar pelo preço, tá bom? O preço do azul, deixa eu só voltar aqui, ó, R$10. Vou colocar aqui para poder lembrar. R$10 o metro quadrado do azul. Então, vamos lá. A área do azul, você vai contar quantos quadradinhos tem na base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O lado é 8. Vezes a altura. A altura vai daqui até lá em cima, ó. É um quadrado de 8 metros, então aqui também é 8. 8 vezes 8 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. 8 vezes 8 dá 64, dividido por 2, 32 metros quadrados, certo? Pronto. Se um metro quadrado custa R$10, aí você pega 32 e multiplica por 10. Então, esse vitral azul ele vai custar R$320, certo? Pronto. Aí você vai fazer a mesma coisa com o vermelho e com o verde. Bora lá. O vermelho, que eu enumerei de 1 e 2. Vermelho. Qual é o preço do metro quadrado vermelho? R$20. R$20. Então, bora lá, calculando esse daqui de cima, ó. Repara que é um triângulo retângulo. Todos eles são retângulos. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4. Dividido por 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2 dá 8. Nós temos duas áreas iguais, então vai ser 8 mais 8 em cima, que dá 16 metros quadrados. E embaixo vai ser, ó, figura 2. 1, 2, 3, 4 vezes 2. Base vezes altura. 4 vezes 2. 4 vezes 2 dividido por 2. 4 vezes 2 dá 8, dividido por 2 dá 4. Nós temos dois triângulos de mesma área também, então vai ser 4 mais 4, que dá 8. Somando 16 metros quadrados com 8 metros quadrados, vai dar 24 metros quadrados. Se o preço do metro quadrado é R$20, o preço vai ser 24 vezes 20, certo? 24 vezes 20, ó, 24 vezes 2 dá 48. Vou colocar aqui direto, acrescento um zero, R$480, certinho? E por fim, a área do triângulo verde, eu vou passar aqui. Ó, o verde é R$30, vou colocar aqui o verde, que eu numerei como área 3, verde, é R$30, o metro quadrado.
Vamos calcular aqui a área de 1. Ó, muito cuidado aqui. Perceba que a altura dele é essa, ó. Que é resultado do prolongamento desse vértice, tá vendo? Com esse aqui, ok? Então, a base são 2 unidades. Vezes a altura. A altura tem 1, 2, 3, 4 unidades. 2 vezes 4 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Pronto, então aqui são 4 metros quadrados. E o outro verdezinho também, 4 metros quadrados. Aí você soma. 4 mais 4 dá 8. E depois nós multiplicamos por 30. 8 vezes 30. Então aqui vai dar R$240. Tranquilo? Então eu resolvi associar a área de cada figura com o preço, para a gente poder complicar um pouquinho mais, já que nós já vimos, já temos visto, né, há um certo tempo a área do quadrado, do triângulo, do retângulo. Então eu resolvi trazer umas questões mais diferentes para a gente hoje, tá certo? Vou passar aqui então. Segunda, para enfeitar a festa de uma escola, os alunos resolveram confeccionar bandeirinhas a partir de folhas de papel quadradas, recortando de cada uma delas um triângulo com 7 centímetros de altura, conforme a figura abaixo. Qual é a área de papel desperdiçada para fazer cada bandeirinha? Pessoal, a área que vai ser desperdiçada é essa área que vai ser retirada, concorda? Essa daqui, ó. Perceba que a área que vai ser retirada nada mais é do que a área de um triângulo. Então, essa é calcular a área do triângulo. Olha que legal. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se é um quadrado, a base também aqui é quanto? É 10. Então, vai ser 10 vezes a altura, esse segmento perpendicular, 7, dividido por 2. 10 vezes 7 dá 70. E 70 dividido por 2 dá 35 centímetros quadrados. Então, essa é a área que vai ser desperdiçada, ou seja, que ele vai recortar para poder fazer a montagem da bandeira, ok? Vamos para a próxima questão? Tranquila? Essa aqui é bem tranquila, a primeira que foi mais demorada mesmo. Questão 3. Em um retângulo, um lado é o triplo do outro. Sabendo que seu perímetro é igual a 64 centímetros, qual é o valor da área desse retângulo? Então, vamos lá desenhar esse retângulo, ó. Lindo, perfeito, maravilhoso. Nossa Senhora, lindo. Ele está dizendo que um lado é o triplo do outro. Se eu disser que esse lado aqui é x, esse aqui é 3x. O perímetro é 64, então quando eu somar 3x mais 3x mais x, lados opostos paralelos congruentes, vai dar 64. 3 mais 3 mais 1 mais 1 dá 8x, igual a 64. Então, x vai ser 64 dividido por 8, que dá 8 centímetros, certo? Então, quais são as dimensões? Quais são as dimensões desse retângulo? Ó, ele tem um lado medindo 8 centímetros e o outro medindo o triplo dele, que é 3 vezes 8, 24. Pronto. Aí ele quer a área do retângulo. A área do retângulo é a base vezes a altura. Então, vai ser 24 vezes 8, tá bom? Quando você multiplicar 24 vezes 8, vai dar 192 centímetros quadrados. Que vai ser a nossa resposta, tá bom? Tem dificuldade ainda em fazer multiplicação? Pratique. Eu já tenho dito isso para vocês, ó, desde o começo das nossas aulas do retorno. Pratiquem a tabuada, tá bom? Tem que saber a tabuada de cor e salteado, gente. 8 vezes 4, 32, vai o 3. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Tudo bem que você não precisa saber fazer a conta de cabeça, como eu estou fazendo. Mas você tem que saber a tabuada, tá bom? Tá passando da hora já, ó. Tem que saber a tabuada, estude a tabuada, certo? O gabarito dessa vai ser letra D. E por fim, quarta questão. Vou passar aqui. Olha aí. Uma questão bem lúdica que trabalha a ideia do xadrez. Vocês sabem jogar xadrez? Já ouviram falar nesse jogo? O xadrez é considerado mundialmente um jogo de estratégias que utiliza um tabuleiro quadrangular, conforme ilustra a figura a seguir.
Considerando que todos os quadrados que compõem o tabuleiro são pretos e brancos, né? Possuem 3 centímetros de lado, a área total dos quadrados pretos em centímetros quadrados é igual a... Como é que a gente vai fazer para determinar a área desses quadradinhos pretos? Ora, professora, se eu descobrir a área de um quadrado, eu multiplico pelo total de quadrados pretos, não é isso? E são áreas iguais, a área do quadradinho branco é a mesma área do quadradinho preto. Então, é só calcular a área de um quadrado, cujo lado é 3. Ó, calculando a área desse quadrado que tem ladinho 3, a área do quadrado, vou colocar aqui AQ, vai ser 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, que vai dar 9 centímetros quadrados. Quantos quadradinhos pretos tem aqui, gente? Repara que aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras, tá vendo? Em cada fileira tem 4, ó, sempre tem 4. 4 aqui, 4 aqui, e esse valor sempre vai se repetir nos demais. Então, é só pegar 8 vezes 4, certo? 8 vezes 4, que equivale a 32 quadrados pretos. Isso quer dizer que ao todo nós temos 32 quadrados pretos e 32 quadrados brancos. Pronto. Para descobrir a área desses 32 quadrados pretos, é só pegar 32 e multiplicar por 9. Botar assim, área total. Aí você vai entender que é só dos quadrados pretos, ok? 32 vezes 9. Multiplicando 32 vezes 9, nós vamos obter 288 centímetros quadrados. Faça a continha aí para verificar depois, tá? E o nosso gabarito nessa vai ser letra C. Combinado? Eu espero que tenha dado para vocês lembrarem aí a parte básica de área do triângulo, área do retângulo, área do quadrado. A gente vai continuar praticando nas nossas próximas aulas áreas de figuras poligonais, só que na próxima aula a gente já vai relacionar com o lado e a área, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!